Os espíritos durante os combates. Questão 541. Durante uma batalha, há espíritos assistindo os combates e amparando cada um dos exércitos? Sim, e que eles estimulam a coragem. Em condições normais, as pessoas não iam lutar. A guerra existe muito mais pelos espíritos que estão envolvidos do que pelos encarnados. Então, o encarnado vai para a guerra sabendo isso morrer. A chance de morrer é a mesma chance, a mesma proporção de voltar para casa vivo, com raríssimas exceções da lógica. Então, por que eles vão? Porque tem esses espíritos que insuflam. Os antigos figuravam os deuses tomando o partido deste ou daquele povo. Esses deuses eram simplesmente espíritos representados por alegorias. Tinha os líderes espirituais da guerra, e a evidência no povo primitivo, ou nos povos mais antigos, era muito comum, porque predominava a psora. Hoje, com tantos adoecimentos que nós temos, aí a evidência já não é tão comum entre as pessoas. E aí imagine o que eles viam, o que se acontecia em meio de tanta turbulência, de tanto conflito. Questão 542. Estando numa guerra, a justiça sempre de um dos lados, como pode haver espíritos que tomam partido dos que se batem por uma causa injusta? Bem sabeis haver espíritos que se comprazem na discórdia e na destruição. Para esses a guerra é a guerra. A justiça da causa pouco os preocupa. O prazer da luta, o prazer da briga, o prazer do tumulto, o prazer de criar conflito, o prazer de estar vivenciando todo aquele conflito é o que interessa para eles. O resto. Imagine se todos os espíritos fossem evangelizados no mundo espiritual, não existiria mais guerra, não existiria tanta insanidade mais. E esses espíritos que tomam essas causas, mesmo sendo injusta, eles têm determinadas coisas mal resolvidas dentro deles? Existe de tudo, mas principalmente o vício da guerra. São espíritos, embora já passaram por outros planetas, foram banidos de lá, chegam aqui e continuam com aquele vício da guerra. Algumas pessoas costumam dizer neurose de guerra. Então ele está sempre achando que tem guerra, está sempre alguma coisa em guerra contra ele. E eles, quando reencarnam com síndrome de perseguição. Nem todo mundo tem síndrome de perseguição, é um espírito que incentivava as guerras. Mas eles vão reencarnar com síndrome de perseguição, às vezes com a vontade muito aguerrida de buscar conquistar alguma coisa, de impor a sua vontade. São espíritos complicados. E o que eles fazem? Colocam eles para reencarnar e ficarem nas forças policiais, em forças armadas de países mais pacíficos. Então ali eles vão convivendo com aquela situação, que eles vão treinando, fazendo os treinamentos, mas não acontece, de fato, as guerras. Educar um espírito é muito difícil. Você leva séculos, 3, 4 gerações de encarnações daquele espírito para ele poder se equilibrar. Não é tão simples. No caso, eles são motivados pela arrogância. Pelos mais variados motivos. E, às vezes, eles guerrearam numa certa época. Vamos dizer, há 500 anos atrás. Aí um grupo reencarna no país A, outro grupo no país B. E eles resolvem fazer uma guerra entre eles do nada, porque querem brigar um com o outro. E aí vai vindo de roldão uma série de problemas que complicam o processo evolutivo da Terra. Mas como nós estamos dentro de um processo kármico de passarmos por esses conflitos, é permitido eles estarem aqui ainda. No dia que a gente entender que não é mais necessário conflito, eles também não estarão mais aqui na Terra. Ou se modificarão. Questão 543. Podem alguns espíritos influenciar o general na concepção de seus planos de campanha? Sem dúvida alguma. Podem influenciá-lo nesse sentido, como com relação a todas as concepções. Eu já falei antes, e a gente sempre cita que essa passagem da arte da guerra é muito interessante. O general chegou, mandou que todo mundo montasse o acampamento numa planície. Num dado momento, as barracas já tudo prontas, todo mundo cansado, ele falou, desmancha tudo e monta lá em cima.
lógico, ficaram muito chateados. Ainda ficar longe da água, ficar longe do rio, que normalmente fica perto do rio para ter água para lavar o rosto mais cedo e tal. Longe do rio, lá em cima, no alto do morro. E a todo mundo foi fazer, um tenente ficou reclamando, por que tinha que fazer, já estava tudo pronto, estava todo mundo cansado. E o general simplesmente falou assim, cumpra-se. Foram, montaram as barracas, desmancharam tudo lá de baixo, montaram tudo lá em cima, puseram todas as artilharias, cavalos, tudo lá para cima. Quando foi de manhã cedo, lá embaixo tudo alagado, tudo cheio d'água. Aí o tenente foi lá perguntar para o general, olha general, como que o senhor sabia que ia encher d'água? Ele olhou para o tenente e falou assim, eu só sei de uma coisa, quando o general mandar, você obedece. Então, existe a questão da intuição, da inspiração, que a gente já falou várias vezes sobre ela. No livro dos médiuns também tem intuição e inspiração. E quem poderia também dizer, ou afirmar, que o general não tinha uma vidência dos fatos. Aquele pressentimento, mais a inspiração, mais a intuição, acaba se tornando uma espécie de evidência, de uma presciência do que vai acontecer. Como tem os espíritos que defendem uma causa justa e aqueles que querem a guerra porque querem a guerra, quem estiver do lado da causa justa, ou melhor sintonizado com seus protetores, vai tomar as atitudes mais compatíveis para alcançar a vitória. Questão 544. Poderiam maus espíritos suscitar-lhe planos errôneos com o fim de levá-la à derrota? Podem, mas não tem ele o livre-arbítrio? Se não tiver critério bastante para distinguir, uma ideia falsa sofrerá as consequências e melhor faria se obedecesse em vez de comandar. Aí, a pessoa tem que se instruir, tem que estudar, tem que aprender as artes da guerra, conhecer o terreno, conhecer o inimigo, conhecer as possibilidades dele, conhecer aqueles que estão junto dele e saber aonde vai as suas possibilidades. Conforme deixou a resposta, se você segue uma ideia falsa, é porque você não está bem instruído, não está bem preparado. Então você não deveria comandar. Mas, logicamente, vai ter aqueles momentos que os espíritos vão lá para intuir alguém para perder. E para tomar aquela atitude X, todos sabem que vão perder. E toma, perde. Questão 545. Pode, alguma vez, o general ser guiado por uma espécie de dupla vista, por uma visão intuitiva que lhe mostre de antemão o resultado de seus planos? Isso se dá a miúde com o homem de gênio. É o que ele chama inspiração e é o que faz que obre com uma espécie de certeza. Essa inspiração lhe vem dos espíritos que o dirigem, os quais se aproveitam das faculdades de que o vem dotado. Olha que interessante, nós falamos lá atrás da inspiração, da intuição, do pressentimento, e aqui vem completando que os espíritos estão mostrando para a pessoa aquilo lá. De todo jeito, estaria os espíritos mostrando que a intuição, inspiração e pressentimento é oriundo da ação de alguns espíritos. Então, juntando tudo isso, mais a preparação da pessoa, ele tem condições de tomar a decisão mais segura. Anteriormente, num dos estudos que nós fizemos, nós falamos sobre quando você estuda muito sobre um assunto, você passa a ter mais facilidade para dominar aquele assunto e para perceber. A gente citou o exemplo do mecânico de automóvel, a pessoa que faz manutenção do computador, um bom terapeuta. Você começou a conversar e falar o problema, ele já começa a ter a presciência dos fatos para achar a peça estragada, no caso, quem conserta a máquina, e no caso dos terapeutas, saber o remédio que ele deve indicar e entender nas entrelinhas daquilo que a pessoa está falando, algo maior que está por trás para orientar a pessoa no sentido de corrigir. Então, não é só na guerra que vai existir a ajuda dos espíritos. Em todas as nossas atividades, tem ajuda de espíritos. Até porque, na Terra, ninguém vive sem um protetor espiritual. Todos nós temos um protetor espiritual. Então, todos nós somos produtos nossos com a soma das informações psíquicas dos nossos protetores espirituais. Davi, quando fez uma catapulta para acertar o Golias, ele estava inspirado porque ele era pequenininho.
O Golias era muito grande, segundo consta. E ele, ao fazer essa arma para lançar uma pedra, ele não só estava inspirado, como também estava intuído, provavelmente em sonho foi mostrado para ele, porque era interesse daqueles espíritos que ele ganhasse aquela guerra, porque precisava de estabelecer ali naquela região o povo de Israel para preparar a vinda do Cristo. E ali sempre foi pontos de grandes conflitos, até hoje tem os conflitos. Então ele estava ali. Da mesma forma, quando Napoleão foi invadir a Rússia, algum espírito intuiu ele para ir, ele foi, perdeu, acabou a guerra. E depois o segundo que foi fazer isso, teve a mesma coisa, foi, invadiu, perdeu a guerra. Embora ambos tenham deixado um grande rastro de destruição, mas ali para o contexto geral do mundo, foi um ponto importante para parar. Em tudo vai ter espírito te intuindo para tomar as atitudes certas, e assim como para tomar as atitudes erradas. Até porque Napoleão tinha por finalidade, fortalecer o Império Francês somente. Não precisava dele querer sair para tomar os outros. Mas a falta de controle de si mesmo, a ganância, A ambição. levou a tomar uma série de ações e atitudes e a sua derrota. E no caso, a espiritualidade superior, ela interfere se um país X ou Y tem uma sintonia melhor e trata melhor o seu povo? A espiritualidade superior, ela vai estar sempre gerenciando os destinos humanos para o progresso, para o bem de todos. No caso de uma guerra, quem está errado não vai ter proteção superior. Agora, quem está na condição de se defender, de se proteger, ele certamente vai ter a proteção que faz jus. E Deus é justo. Assim como entre nós, seres humanos, existem as leis, existem os órgãos da lei para proteger os mais fracos, também entre os espíritos, entre as nações e os espíritos, vão ter aqueles espíritos para proteger. Nunca podemos pensar que os espíritos superiores querem uma guerra. Eles sempre vão tentar resolver as coisas na diplomacia, mesmo que leve 10, 20 anos, mas deverão usar de diplomacia. Quando, no livro O Faraó Menefitá, quando Cristo vai conversar com Moisés, fala assim, olha, se você não conseguir tirar o povo dessa vez, espera, você terá outras oportunidades. Mas ele tentou tirar na marra e também não chegou a Canaã. Ele ficou perdido no deserto por 40 anos, depois que ele morre, Josué que vai chegar com a família israelita lá, com o povo de Israel na terra de Canaã. Ou seja, todos nós temos que ter muita prudência nas ações que nós venhamos a tomar, porque tem os limites. Nossas ações têm limites e consequências, logicamente. E no caso também pode acontecer que um país, estando errado, procurando uma guerra de forma errada, ele vença aquela guerra, mas depois ele vai encontrar limites mais à frente? Se a gente for ver na história, Tutmés III ele saiu conquistando toda aquela região do Egito, Grécia, toda aquela região. Ele morreu, o seu substituto não teve a competência na mesma altura, o Egito foi se retraindo. Até chegar ao ponto, quando chega na época de Moisés, o exército vai atrás do Moisés para tentar atravessar o Mar Vermelho. Moisés fecha, segundo consta a história, Moisés fecha o mar sobre eles. O exército, a maior parte do exército egípcio morre, e a partir dali o Egito nunca mais se reergue, nunca mais se levanta. Aí fica predominando a Pérsia, depois vem o Império Grego, depois o Império Romano, depois se fragmenta tudo. Atualmente predomina os Estados Unidos, mas a China e a Rússia se unem e vão crescendo contra ele. Então sempre vão caminhando num caminho, e esse próprio povo, movido por várias circunstâncias, das pessoas mesmos ali, criam uma condição deles mesmos perderem aquela hegemonia, perder aquela dominação. Só vai dominar para sempre aquele que souber trabalhar com o coração, que souber trabalhar com o amor, conforme a questão 1019 do Livro dos Espíritos, quando o bem predominar na Terra, então aquele que se sobressair sempre trabalhando para o bem, é o que vai prevalecer trabalhando para o bem. Questão 546.
No tumulto dos combates, que se passa com os espíritos que sucumbem? Continuam, após a morte, a interessar-se pela batalha? Alguns continuam a interessar-se, outros se afastam. Dependendo da paixão que está movendo as pessoas naquela guerra, eles vão tomar as atitudes deles. Então, uns vão continuar ali como se nada tivesse acontecido, achando que estão vivos ainda. Outros vão ficar apavoridos, saindo dali perdidos para qualquer lugar. E outros vão ficar presos ao corpo. Cada caso é um caso, não tem como bater o martelo e falar assim, é assim. E um dia o Espírito, numa comunicação, disse para nós o seguinte, que aí naquele momento ali ele foi começar a ver que como ele agia com muita tirania, os soldados dele que morriam na guerra passavam por exército inimigo para atacar, para ajudar a atacar o exército dele. E aí foi o ponto que ele começou de inflexão para ele mudar aquelas ideias fixas de achar que tinha que fazer guerra. Então tudo a gente tem um ponto de reflexão para todos nós, aquele ponto de mutação para nós nos transformarmos e nos fazermos melhores. E muitos também vão obrigados, não vão com aquele sentimento de lutar. Mas na hora que chega lá, as emoções se transformam, porque ou você mata ou você morre. É um cenário, no nosso ponto de vista hoje, absurdo. Mas se a gente pensar em nós mesmos, há 200 anos atrás, a gente se comprazia naquelas situações. Dá-se nos combates o que ocorre em todos os casos de morte violenta. No primeiro momento, o espírito fica surpreendido e, como que atordoado, julga não estar morto. Parece-lhe que ainda toma parte da ação. Só pouco a pouco a realidade lhe surge. Então, é o que a gente já explicou antes, de acordo com a emoção que eles estiverem envolvidos, eles vão continuar. Um pouco atordoado no primeiro momento, aí acha que está se recuperando, ganhando força e continua a luta. Alguns vão ficar presos ao corpo e outros vão cair fora. Questão 547. Após a morte, os espíritos que, como vivos se guerreavam, continuam a considerar-se inimigos e se conservam encarniçados uns contra os outros? Nessas ocasiões, o espírito nunca está calmo. Pode acontecer que nos primeiros instantes, depois da morte, ainda odeie o seu inimigo e mesmo o persiga. E às vezes por muito tempo, por muitos séculos. E tem também aqueles, como já dissemos antes, que passam a odiar os seus comandantes. Quando, porém, se lhe restabelece a serenidade das ideias, vê que nenhum fundamento há mais para a sua animosidade. Contudo, não é impossível que dele guarde vestígios, mais ou menos fortes, conforme o seu caráter. Então, a tendência do espírito, a paixão que o move naquela guerra, suas emoções, vão perdurar. E quanto mais fortes forem as emoções, mais tempo o espírito vai levar para sair daquela situação. Até porque, quando você morre numa situação marcante, você fica parado naquele momento. O tempo para você não passou, o teu momento é aquele onde você estava, na condição que você estava. Letra A. Continua a ouvir o rumor da batalha? Perfeitamente. Nada muda. Apenas não tem a matéria, ele está como espírito e vai vivenciando e sentindo todas aquelas sensações, todas aquelas emoções. Questão 548. O espírito que, como espectador, assiste calmamente ao combate, observa o ato de separar-se a alma do corpo? Como é que esse fenômeno se lhe apresenta à observação? Raras são as mortes verdadeiramente instantâneas. Na maioria dos casos, o espírito cujo corpo acaba de ser mortalmente ferido não tem consciência imediata desse fato. Somente quando ele começa a reconhecer a nova condição em que se acha, é que os assistentes podem distingui-lo, a mover-se ao lado do cadáver. No clamor da guerra, as situações são tão intensas, as emoções são tão intensas que a pessoa morre, mas para ele não morreu, ele continua de pé, continua atirando com arma plasmada, continua com todo o fulgor daquela batalha, até o momento que ele vê que tem alguma coisa errada.
E para esses espíritos, às vezes, muitas das vezes, o tempo para ele é aquele da morte. Acabou a guerra e ele continua lá pensando que está continuando lutando. Parece isso tão natural que nenhum efeito desagradável lhe causa a vista do corpo morto. Tendo-se a vida toda concentrada no espírito, só ele prende a atenção dos outros. É com ele que esses conversam ou a ele é que fazem determinações. Então, naquele momento, ele passa a ver os espíritos que estão lá e vai seguindo as determinações daqueles espíritos. E quando o espírito está muito ligado aos amigos que estão lá em luta, ele continua achando também que ele está naquela luta, naquele nível físico, e vai recebendo os comandos daqueles que estão físicos. São situações das mais variadas. Logicamente que Kardec trouxe aqui um resumo para que a gente possa entender o clamor da batalha, que o espírito continua agindo, na maioria das vezes, como se nada tivesse acontecido. E no outro momento, ele vai seguir as determinações dos espíritos que estão com ele lutando. Então, a luta, uma guerra, ela acontece em 2 planos da vida. Isso é o que é mais importante da gente entender. Sempre no mundo físico tem o envolvimento físico e no mundo espiritual tem um envolvimento espiritual muito maior e às vezes mais sofisticado.